Então, é uma questão interessante, certo? Vamos pensar aqui comigo, ó. Eu chego para vocês, antes de ler o enunciado da questão, eu digo assim, ó. Pessoal, tem umas caixinhas e eu quero que vocês contem e me dêem a soma dos números que estão dentro desses quadrados, desse retângulo, dessas caixinhas. Aí eu digo assim, ó, no primeiro quadrado tem 1. No segundo quadrado tem o número 1 e o número 3. No terceiro retângulo, você vai ter 1, 3 e 7. Aí eu digo assim, vamos somar? Qual é a soma do terceiro retângulo? Aí você faz 1 mais 3 mais 7. Que no caso dá quanto? Dá 11. Quando você vai somar o segundo retângulo, vai ser 1 mais 3, que dá quanto? 4. Alexandrino, como é que eu vou somar o primeiro? Presta atenção. A palavra todos, ela não necessariamente quer dizer muitos. Eu digo assim, ó, me dê todos os números pares primos. Poxa vida, todos os números pares e primos, meu irmão só tem o número 2. Então pronto. Ele é todos, tá? Então todos pode ser 1. Todos pode ser, inclusive, nenhum. Alexandrino, todos, nenhum. Me dê todos os números naturais negativos. Todos os números naturais negativos. Não existe. Porque os números naturais, eles começam, né, vamos dizer assim, do zero e vai até o infinito. Então, a palavra todos não necessariamente quer dizer muitos. Pode dizer único, pode ser nenhum, pode ser muitos também, pode ter muitos. Todos os números inteiros são infinitos, né? Alexandrina, e o que é que tem a ver? Presta atenção, vamos começar a resolver. Primeira, diz assim, ó, seja n, Sn, n ao quadrado mais n mais 1, a soma de termos de uma sequência numérica, onde o n é natural positivo. Isso é importante. O n não pode ser qualquer número. Por que, Alexandrino? Bom, pode ser que essa fórmula ela fure para algum, tá? Então, o n ele tem que ser natural positivo. Mas, Alexandre, todo número natural não é positivo? Claro que não. Quando você tem um conjunto dos números naturais, eu acabei de dizer, ele começa por onde? Ele começa pelo zero. Então, quando eu digo natural positivo, eu não posso ter o zero, tá? Beleza. Sobre essa sequência, assinale a opção correta. Item A. Essa sequência numérica não é uma progressão aritmética. A diferença entre o quinto e o quarto termo é 3, sua razão é 4. Sn é um número múltiplo de 7, seu sétimo termo é 32. Como é que a gente vai fazer isso? Pela fórmula que ele deu. Se liga. Primeira coisa, agora sim, tá? Vamos começar a brincadeira. 1. O que foi que eu te disse? Eu te disse que Sn, eu te disse que o Sn, tá aqui a bichinha, é n ao quadrado mais n mais 1. Então, eu vou dar valores para n. Então, preste atenção. Quando eu digo que o n é igual a 1, se o n é igual a 1, pois substitua, meu filho. Vai ser assim, ó. S1 vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Então, o S1, SI não, S1 vai ser quanto? 3. Ora, pensa comigo. Esse S1, ele quer dizer a soma dos termos com um númerozinho. A minha sequência só tem um número, um termo. A soma de todos dá quanto? Dá 3. Então, significa dizer o seguinte, se eu estou somando todos os números de uma caixinha e tem um número 3, a soma vai ser quanto? Vai ser 3. Então, quando eu tenho que a soma é igual a um termo, eu posso dizer que esse termo é o próprio 3, ou seja, o primeiro termo dessa sequência é 3. Por que, Alexandrino? Porque o S1 é a soma de todos, quando o N é 1. Ora, o N é 1 é o primeiro termo. Agora, veja, o que é que vai acontecer quando eu colocar o N
2. Presta atenção. Quando eu colocar o N2, quando eu colocar o N2, quando eu colocar o N igual a 2. O N igual a 2, ele é o S2. Eu vou colocar já organizado. Vai ser 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. Então, S2 vai ser 4 mais 2 mais 1. O S2 vai ser quanto? 7. Só que essa soma já é a soma de dois números. O primeiro com o segundo. A soma 2 é a soma do primeiro com o segundo. Ah, Alexandrino. Então quer dizer que quando você colocar o S3, é a soma do primeiro com o segundo mais o terceiro. Exatamente. Então, quando eu faço n igual a 2, quem vai ser a soma 2? Vai ser 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. Então, soma 2 vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Só que a soma 2 é o primeiro mais o segundo, que vai dar quanto? 7. Quem é o primeiro termo? 3. Então, você vai ter que o A2 é quanto? 4. Alexandre, então quer dizer que eu já tenho uma sequência? 3. E depois o 4? Exatamente. Aí uma PA de razão 1. Calma, pequeno vagalume. Eu não posso dizer isso. Eu só posso dizer se é uma PA ou se não é uma PA quando eu conhecer mais a sequência. Alexandre, eu vou fazer até quando? Meu irmão, vamos fazer mais um. Depois mais um, a gente tira a conclusão. Então vamos lá. O que é quando eu faço o N igual a 3? O que é o N igual a 3? É A1 mais o A2 mais o A3. Só que na fórmula lá de cima, quem é o S3? Vai ser 3 ao quadrado, mais 3, mais 1. Então, quem é o S3? Vai ser 9, mais 3, mais 1. 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. Só que, por outro lado, o que é o S3? É o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, que é quanto? 13. O primeiro termo é 3, o segundo termo é 4, e o terceiro termo, você vai ter quanto? Não sei. Mas a soma dá 13. Então, o A3 vai ser 13 menos 7. Logo, o A3 vai ser quanto? Opa, perdão. A3. O A3 vai ser quanto? 6. Opa. Se o primeiro é 3, o segundo é 4 e o terceiro é 6, meu irmão, perdeu a possibilidade de você ter uma PA. Por que, Alexandrino? Porque se fosse uma PA, o número que estaria sendo somado aqui, o mesmo número que eu estou somando aqui. E você está vendo que isso não é verdade. Logo, eu não posso ter isso como sendo uma PA. Ou seja, eu apago isso aqui e nós vamos ter essa resposta como sendo o quê? Item A. Alexandre, em que parte do conteúdo isso aqui vai se enquadrar? Vocês estudaram? Opa, peraí, tem gente que não está dizendo que não está me escutando aqui. Hein? O microfone parou, foi? Ah, beleza. Valeu, João. Obrigado, cara. Então, essa mensagem foi atrasada. Então, preste atenção. Alexandrino, onde é que se encaixa esse conteúdo? Antes de PA. Ele não estudou sequência de Fibonacci, ele não disse em sequência lógica. Então, significa dizer que pode cair sequência com raciocínio. Eu tô te dando um raciocínio, que é através de soma. Então, você faz assim, ó. A soma de um termo é o próprio termo, já a soma de dois termos é um mais o outro. A soma de três termos vai ser a soma dos dois primeiros com o terceiro. E aí vai embora. Desta forma,
eu tenho uma sequência que respeita um raciocínio lógico. Beleza? Resposta é item A e eu vou lá para o chat. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat. Alexandre, não entendi tudo. Então, meu irmão, não precisa. Eu não tenho essa necessidade que vocês estejam conversando comigo, não, tá? Eu quero agilidade. Agora, se tiver dúvida, fala. Se não tiver, vamos para frente, tá? Tem uma outra questão aqui que me pediram, que eu não anotei lá, mas que me pediram, vamos seguindo aqui na sequência. Ó. Essa questão 3, ela é exatamente igual à questão 8, tá? Mesmo raciocínio. Eu vou fazer a 3 porque está primeiro, tá? Mas ela é do mesmo raciocínio daquela outra, das caixas, tá? Questão importante. Questão importante. Ah, porque vai cair na prova. Eu sei lá se vai cair na prova. Eu não sou professor da sala de aula. Mas ela é importante por quê? Porque ela mexe com um raciocínio que nós não estamos acostumados. Preste atenção. Números triangulares são números que podem ser representados por pontos arranjados na forma de triângulos equiláteros. É conveniente definir um como o primeiro número triangular. Apresentamos a seguir os primeiros números triangulares. Aí você tem o T1, está aqui o animal, ó, T1, está aqui o T2, está aqui o T3 e está aqui o T4. O que é que são esses números triangulares? O número 1, o 3, o 6, o 10. Alexandrino, isso aí é uma PA? PA para nós, nossa realidade, não, tá? Então, eu não posso ter 1, 3, 6, 10 e vai embora. Isso aqui a gente chama de PA de segunda ordem, que para vocês não quer dizer nada. Porque, ó, aqui eu somo 2, aqui eu somo 3, aqui eu somo 4. Então, é como se a razão ela não fosse constante. Então, no caso, não é uma PA. Só que quando você tem essa soma, somando depois um, a soma, a gente chama de PA de segunda ordem, mas isso não importa. Então, esquece o conteúdo de PA para essa sequência. Agora, olha só como é interessante. Se liga. É conveniente definir um como o primeiro número triangular. Está aqui o bichinho, ó. É só acompanhar o laser. Triângulo 1, só tem um. O segundo número triangular é 3. Eu tenho 3 bolinhas. O terceiro número triangular é 6. Eu tenho 6 bolinhas. O quarto número triangular é 10. Eu tenho 10 bolinhas. Então, se você prestar atenção, esse número é o total de bolas da sequência. Então, isso me diz uma coisa que é hiper importante. Falou de soma. Soma de quê? Soma de PA. Por quê? Se liga. Presta atenção. Vamos pegar a ordem. Pegando a ordem. Quando eu disser assim, ó, a primeira linha, vamos marcar, a primeira linha é a mais alta. Primeira linha é a mais alta. A última linha é a mais baixa. Tá? Última. Perfeito? Então, vamos lá. Na primeira linha, o T1 tem quantas bolas? Tem uma. Na primeira linha, o T2 tem quantas bolas? Tem uma. Na terceira tem quantas bolas? O primeiro. E no quarto número? Perfeito? Então, a primeira linha de todos os números triangulares tem um. Agora vamos pensar na última linha. A última linha é a mais de baixo. É a base, tá? Tem um. O segundo número tem 2. O terceiro número tem 3. O quarto número tem 4. Ora, pensa comigo. Até esse número 4, que é o número triangular, todos começam com uma bolinha lá em cima. E olha quantos tem na última base. Lá embaixo, o mesmo número da ordem. O T1 tem uma bolinha, o T2 tem 2 bolinhas,
o T3 tem 3 bolinhas, o T4 tem 4 bolinhas, tá? Vamos continuar o enunciado. Se Tn representa o enésimo número triangular, então T1 é 2, T1 é 1, T2 é 3, T3 é 6, T4 é 10, eu já expliquei. E assim por diante. Dado que Tin satisfaz a relação para N2, 3, tal. Ele quer saber, olha só o que é que o bonitinho quer saber. Ele quer saber quanto é que vale o Td. Ele quer saber quem é o centésimo termo que representa um número triangular. Então, vamos pensar comigo. Aqui você vai ter o T100. Se liga. Todos os números triangulares começam com uma bolinha lá em cima. Eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha. Depois, vem 2 bolinhas. Certo? Só que a última linha é exatamente a ordem do número. Como a ordem do número aqui é 100, então aqui embaixo eu vou ter o quê? Eu vou ter 100 bolinhas. Claro que eu não vou fazer. E isso aqui, ó, o que é que isso aqui vai representar? Vai representar a soma dos termos. Vai representar a soma dos termos. Isso aqui é uma soma. É uma soma, Alexandrino, de um PA? Sim. Olha só. A primeira linha tem uma bolinha. A segunda linha tem 2 bolinhas. E isso vai até a última bolinha, ou, desculpa, a última linha, que tem 100. E qual foi o trato? O trato foi a soma. O segundo número tem 3. Somei as 3 bolinhas. O terceiro número tem 6. 6 bolinhas. O quarto número tem 10. 10 bolinhas. Então, aqui você vai ter o T100, vai ser a soma de todas as linhas. Perfeito? Alexandrino, e agora? Bom, e agora a gente vai calcular. Opa, chegou alguém aqui. Então a gente vai calcular. Calcular o que, Alexandrino? A gente vai calcular a soma. O que é que eu preciso para determinar a soma? Eu preciso determinar a soma. Vamos lá. Primeiro, vou colocar bem aqui os dados. Ó, coisa que eu digo para os alunos, né? Escreva os dados, pelo amor de Deus. Quem é o primeiro termo? É a quantidade de bolinhas lá de cima. 1. Quantos termos tem a sequência? No caso, você vai ter 100. Quantas bolinhas você vai ter lá no último? 100. Pessoal, se vocês encontrarem algum erro de conta, me avise, tá? Para a gente não perder tempo depois, eu ficar com cara de besta procurando o erro. Me avise se eu estiver errando conta, tá? Então, você vai ter essa sequência. 1, 2, vai até 100. Beleza. Como é que eu calculo a soma dos termos de um PA? A soma dos termos de um PA vai ser o primeiro mais o último multiplicado pelo número de termos dividido por 2. Então, a soma dos 100 termos vai ficar, quem é o primeiro? 1, o último, 100, vezes 100 dividido por 2. Nesse caso aqui, a soma é conhecida, né? Você vai ter 5.050. Ah, Alexandrino, o Renato, o Arthur, o Rivelino, eles resolveram de uma maneira mais rápida, tranquilo, show de bola. A gente não vai atrás dos atalhos. A gente vai reproduzir coisas para treinar rotina, para treinar o que a gente pode pensar. Tranquilo? Perfeito? Vamos aqui no chat. Assim, aí você vai ter a resposta item A. Me fiscalizem aí se eu tiver errado alguma 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 tá? Por favor. Tá certo?
Vamos lá. Opa, chegou mais alguém aqui. Sim, João. A gente sempre vai usar a ideia, a ideia da soma, tá? Pessoal, aí o Clean já entrou aí na aula. Cadê tu, bicho sem vergonha? Fala aí com o povo. Ô, bicho Fala, lindo. gente. Boa noite. Ó, e aí, Xandão? Tudo bom, né, Quem é que tá cara? aqui? Marininha. A Marininha não perde uma. Ah, tu veio Bianquinha. fazer a chamada, foi, bicho? Foi. Rapaz, mas o cabo pega pesado demais, viu, meu irmão? Gente, é só para desejar uma boa prova para vocês, viu? Uma boa aula. Vocês estão aí com um professor top. O melhor Aprendi com professor. ele, viu? Aprendi com ele. Tchau, gente. Eu também tô aqui, ó. Também tô aqui. Tô aqui na batalha. Na peia, Boa. né? É isso mesmo, é isso Isso mesmo. aí. Tranquilo. Valeu, Tchau. Cleiton. Um abraço, meu irmão. Valeu. Show de bola. Vamos seguir em frente, tá? Pessoal, aí você, presta atenção, você vai ter esse material. Eu mandei para você. Se você não recebeu, por gentileza, me avise. Ó, essa questão aqui, a mesma ideia. Primeira linha, uma caixa. Segunda linha, duas caixas. Terceira linha, três caixas. Quarta linha, quarta caixa. Eu quero 24ª. Então, se eu quero a 24ª pilha, eu vou ter 20 o quê? Eu vou ter 24 caixas aqui e eu vou começar com uma caixa aqui. E eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Tranquilo? Então, não tem para onde correr. Tá certo? Vai ser desse jeito. Agora, tem uma questão que me pediram aqui, deixa eu ver. Eu não sei decorar a sequência. Ó, questão 10. Se liga. Aqui nessa questão 10, ela tem uma observação grande, tá? Eu vou colocar aqui, ó, lembrando. Ó, todos viram isso. Isso não é uma dica de um professor tal, de um professor tal. Não. Todo mundo viu isso, tá? Eu posso escrever, eu tenho algumas maneiras de escrever PAs, tá? Por exemplo, eu tenho uma PA de 3 termos. Como é que eu posso escrever uma PA de 3 termos? Uma maneira bem simples para eu escrever uma PA de 3 termos é, no termo central, eu vou colocar X. Eu estou olhando para a PA. O termo central é X. À esquerda, você tira uma razão. Para a direita, você soma. Aí você diz assim, Mário Chedini, se não tiver termo central, aí não é quantidade ímpar. Para ser uma quantidade ímpar, né, você garante que tem um termo central. Se for uma quantidade par, tem outras dicas, mas não vem no caso, tá? E, por último, se eu tiver uma PA de 5 termos, a gente vai já fazer uma questãozinha de geometria, a próxima, tá? Para mudar, e depois a gente volta de novo para PA. Se eu tenho uma PA de 5 termos, olha como é que a gente faz. Se tem 5 termos, tá aqui os bichinhos. O termo central a gente chama de X. Para a esquerda, a gente vai tirando razão de uma por uma. Para a direita, a gente vai somando uma. E dessa forma, a gente escreve de maneira mais simples e mais clara, tá? Rápida, uma PA. Tranquilo? Então vamos lá. Em um triângulo retângulo ABC, reto em B. Xadrino, eu nunca entendi. O que ele quer dizer reto em B? É porque nos outros eles são tortos? Não. Reto em B quer dizer que o ângulo reto vai estar no vértice B. As medidas dos seus lados, AB, BC e AC, formam nessa ordem uma progressão aritmética de razão 3. Então, das alternativas abaixo, as medidas de AB, BC e AC, respectivamente, são. Pessoal, pensa comigo. O que é que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo. Eu faço esse triângulo retângulo do jeito que eu quero. Claro que tem que ter um ângulo reto.
porque senão não é um triângulo retângulo. Então está aqui o animal. O ângulo reto está no B, eu vou dizer que esse aqui é o A e vou dizer que esse aqui é o C. Alexandrino, a minha religião, ela não permite que o ponto C esteja embaixo e do lado direito do B. Então eu tenho que colocar o ponto C lá em cima. Não tem problema. A sua religião só não pode proibir eu colocar a letra B no vértice que está o ângulo reto, porque a questão diz que tem que estar lá, tá? Não, a minha religião permite. Então, graças a Deus. Vamos lá. Então, eu vou ter a razão 3. Opa, na frente, meu irmão, ó, na frente do ângulo de 90 graus, nós temos um lado que é chamado de quê? Hipotenusa. E, obrigatoriamente, é o maior lado. Certo? Ó, essa informação, ela é fundamental. A razão é quanto? 3. Se a razão ela é positiva, eu tenho uma PA o quê? Crescente. Então, se a PA é crescente e tem 3 termos, o maior termo da minha sequência vai ser esse aqui, ó. Esse aqui vai ser o maior. Se esse aqui vai ser o maior, então a hipotenusa vai ser x mais r. Aí os outros dois, tanto faz. Eu vou dizer que isso aqui é x menos r, e eu vou dizer que isso aqui é x. Mas, Alexandrino, ele não deu a razão? Deu. Eu vou agora substituir. E toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, o que é que eu consigo aplicar de maneira automática? Eu tenho uma questão que fala de triângulo retângulo, eu não sei nem por onde é que vai. O que é que eu faço? Teorema de Pitágoras. Se não adiantar, eu choro, mas eu sei que posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, na hora que eu aplico o teorema de Pitágoras, o que é que eu vou ter? Hipotenusa ao quadrado. Agora eu vou substituir, tá? Ele disse que a razão é 3. Então, se ele disse que a razão é 3, então você vai ter x menos 3 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x mais 3. Perdão, aqui é mais. E aqui é que é menos. Eu ia botar mais naquela hora e resolvi colocar igual. Por isso que ficou trocado. Aí eu vou ter um produto notável, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que nem foi que tu fez? Está fazendo mágica, Alexandre? Não. De jeito nenhum. A mais B ao quadrado, isso é um trinômio. A2 mais 2AB mais B2. Tá? E isso vai ser x ao quadrado. Aí o segundo, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Bebês, eu só posso números com o mesmo sinal se eu tiver em lados opostos. Esther, eu coloquei aqui, eu posso mandar depois, assim que acabar a aula, eu posso mandar a solução para quem me pedir, não tem problema não, tá? Eu não vou conseguir resolver todas, mas eu mando sim, é só me pedir depois. Eu mando imediatamente após terminar a aula, eu vou gerar o PDF da aula, mas eu posso também mandar a resolução, tá? Não com a minha resolução, mas eu posso mandar a resolução geral, tá? É só me pedir quem quiser. Sim, voltando. Eu posso cancelar números com o mesmo sinal se eles estiverem em lados opostos. Então, se você prestar atenção, esse x ao quadrado, eu posso cortar com esse. Esse 9, eu posso cortar com esse. Por quê, Alexandre? Se eles são iguais, mas eles estão em lados opostos. O que é que significa? Se eu boto para um lado ou boto para o outro, eles vão ter sinais opostos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Passa tudo para o mesmo lado. Eu vou pegar esse 6x e passar para cá. Na hora que eu faço isso, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 6x. Esses dois são daqui, ó. E eu vou pegar esse e vir para cá, menos 6. Igual a zero. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 12x igual a zero. Amigos, aqui você faz ou fatoração ou você faz delta. Não tem problema, tá? Ah, é mais rápido, é não sei o quê.
Bom, o que foi que eu disse? Que nessa aula a gente não está procurando o que é mais, digamos assim, rápido. Por quê? Porque é um encontro que nós temos que eu não sei como é que os professores de vocês viram as coisas. Então, eu posso ir pelo discriminante? Posso, mas eu não quero ir. Eu vou resolver por fatoração. Então, eu tenho x ao quadrado menos 12x igual a zero. Coloco o x em evidência. Fica x menos 12 igual a zero. Produto de dois números, ó, produto de dois números dando zero, você faz o primeiro igual a zero ou o segundo igual a zero. Então, o primeiro é o x, porque está sozinho, ou o de dentro, que é x menos 12, igual a zero. Nesse caso, você vai ter x igual a 12 e x igual a zero. Mas vejam, o que representa o x para nós? O x representa a medida de um lado. De um lado de um triângulo. Como é que o lado de um triângulo pode ser negativo? Não pode. Então, nem negativo e nem zero. Porque se eu coloco o zero bem aqui, vai ficar 0 menos 3. O lado vai ser negativo. E se eu coloco o zero aqui, eu vou ter lado zero. Também não pode. Então, na verdade, esse valor aqui, ó, ele não convém. Alexandrino, não convém. É porque está errado? Não. É porque, para minha situação, nessa questão, nesse caso, não adianta eu colocar. Então, o x é 12. O x é 12. Ora, se o x é 12 e a razão é 3, 12 mais 3, 15. 12. 12 menos 3, 9. Opa, peraí que ficou manchado. E ficou manchado de novo. Pronto. Ele quer saber da B. O AB é 12. Né? AB é AB, 12. O BC, 9. E o AC, não, eu troquei. Eu troquei, viu? Eu troquei ali porque ele colocou uma ordem. AB, o AC é o maior. O BC é o segundo maior. Não tem problema, não. Eu vou ajeitar. Eu sou aqui, ó. Vocês não perceberam. Ou se perceberam, não disseram para mim. É o contrário. Não vai mudar nada. Tá? Eu vou só trocar para cá, ó. Aqui vai ser o X e aqui vai ser o X menos R. Pronto. Aí o X menos R, o X é 12, menos 3 é 9. Ó. E aqui você vai ter o quê? 12. Então você vai ter o AB é 9, tá aqui ele. O BC é 12, tá aqui ele. E o AC é 15, tá aqui ele. Então isso vai dar o item C. Cuidado, hein? Porque se essa questão tivesse na prova, você trocasse essa ordem, estaria errado, tá? Por quê? Porque ele pediu respectivamente. Eu troquei e ninguém me chamou a atenção. Mas está valendo, eu percebi antes de bater o martelo, certo? Bom, existe uma questão. Espera aí, só um minutinho. Você vá lá para a questão 20, que foi uma questãozinha que me pediram. Lá para a questão 20, tá? Questão 20, questão 20, questão 20, questão 20. Pronto. Os lados AB, AC, BC de um triângulo ABC medem, respectivamente, 4 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Então, a medida em centímetro da mediana relativa ao lado AB. Primeiramente, aqui é uma mistura de informações, tá? Entenda, mediana. Mediana, segmento que divide o lado ao meio, tá? Você tem um triângulo que tem lados 4, 4 e 6. Opa!
dos 3 lados do triângulo, eu tenho 2 iguais. Então, a classificação desse triângulo é o quê? Isósceles. Perfeito? Então, cuida para mim, ó. Respectivamente. Preste atenção. O AB é 4. O AC é 4. O BC é 6. Por que, Alexandrino? Respectivamente. Eu li. Então, eu não vou trocar a ordem. Por quê? Porque eu sei que é respectivamente. Bom, deixar de conversar aqui, até meia-noite a gente tem um bocado de tempo. Então, eu tenho aqui um triângulo, tá aqui ele. Esse triângulo é isósceles. Sim, ele é isósceles. O AB é 4 e o AC é 4, então eu sei que esse vértice aqui é o A, porque o AB é 4 e o AC também é 4, tá? E ele quer saber a mediana relativa ao vértice AB. Ou seja, a mediana que vai dividir o lado AB ao meio. Então, o meio, digamos que esteja bem aqui. Ponto M. Cadê a mediana? Está bem aqui. Ó. Eu quero saber quem é esse segmento. Pessoal, Alexandrino, uma questão dessa mesmo é difícil. Isso não vai cair na prova, não. Tomara a Deus, e eu acredito que realmente não caia. Mas eu quero que você veja propriedades. Eu estou falando nessa questão de triângulo isósceles e estou falando nessa questão de mediana, tá? Realmente ela não é uma questão simples, tá? Realmente não é. Mas eu estou falando de propriedades. É melhor eu colocar assim, pronto. Porque fica melhor. Que você entende melhor por causa do desenho, tá? Tem gente aqui me perguntando. E não é equilátero, não, o desenho é por causa da forma, né? Aquela forma ficou parecida realmente com o triângulo equilátero. Desse jeito, nós não temos mais a preocupação. Então, deixa eu ajeitar a figura. E aqui você vai ter a mediana. Pronto. Bom, eu quero saber quanto equivale essa mediana. A parte mais difícil da questão está terminando, tá? Isso aqui é 4. Isso tudo é 4. Mas o M é ponto médio, porque nós estamos falando de mediana. Então, isso aqui é 2, isso aqui é 2, e o terceiro lado é 6. Bom, esse triângulo não é retângulo, então esqueça razões trigonométricas, esse triângulo é retângulo. Esqueça teorema de Pitágoras, por quê? Porque esse triângulo não é retângulo, então não dá para eu aplicar nem relações métricas, nem razões trigonométricas, não dá para fazer nada do triângulo retângulo. Não. E agora, meu amigo, amanhã na hora da prova, tu vai olhar para o triângulo. Esse triângulo é retângulo? Não. Se ele não é retângulo, eu tenho certeza que ele não é, tu vai lembrar de quê? Lei dos cossenos. Não tem por onde correr. Eu só tenho no conteúdo ou o triângulo é retângulo ou o triângulo não é retângulo. Na prática, se ele é retângulo, eu vou pensar primeiramente em quem? Teorema de Pitágoras, razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente. Se ele não é retângulo, eu vou pensar em quê? Lei dos cossenos, tá? Então, presta atenção. Alexandrino, mas eu também não tenho nenhum ângulo, tem não. Essa que é a beleza dessa questão. Se liga, doidão, aqui, ó. Eu quero que você olhe para esse triângulo que eu estou pintando na cor amarela. Amarelo da cor do céu. Alexandrino, não seria azul? O céu é meu, né? Ele tem a cor que eu sonhei. Então, pronto, beleza. Pessoal, pensa comigo o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Esse ângulo aqui é θ. Esse ângulo θ, ele está sendo o ângulo de 2 triângulos. Ao mesmo tempo, esse ângulo θ, ele é ângulo do triângulo ANC, ele é ângulo do triângulo amarelo,
E ele é ângulo do triângulo ABC. Só que o triângulo ABC, ele não tem nada a ver com a mediana. O triângulo que tem a ver com a mediana é o triângulo amarelo. Mas, Alexandrino, eu vou aplicar a lei dos cossenos no automático. Tá aqui o ângulo θ. Na frente dele tem o x. Então, vai ser x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 2, vezes o cosseno do ângulo. Meu irmão, como é que eu vou saber o valor de x se eu não sei quem é o θ? Exatamente. Esse é o charme da questão. Eu não sei quem é o θ, mas eu tenho condições de saber quem é o cosseno de θ. E tenho? Tem, papai. Se liga aqui numa coisa. Presta atenção. Ó, presta atenção. Eu queria que você olhasse agora para o triângulo ABC. Eu vou colocar um outro triângulo bem aqui. Claro, menorzinho, tá? Miniatura, bem aqui. Presta atenção. Esse triângulo aqui, ele está representando o triângulo ABC. Já vou terminar a questão. Já. Demora muito mais para explicar do que para resolver. Tá aqui, ó. O triângulo ABC, pessoal, é o triângulo grandão, tá? Aqui você tem 4, aqui você tem 4 e aqui você tem 6. E esse ângulo é preto, ele é o ângulo preto, tá? Preto. Eu botei verde. É porque eu já estou ficando cego, já estou ficando velho. Isso aqui é preto. Pronto. Aplica a lei dos senos desse, desculpa, a lei dos cossenos desse triângulo. Me fiscalizem, tá? Olha as contas. Primeiro, eu vou aplicar a lei dos cossenos do triângulo ABC. Olha para o triângulo ABC. Se eu aplicar a lei dos cossenos no triângulo ABC, quem está na frente do ângulo θ é o 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado, vai ser igual a 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 4, vezes o cosseno do ângulo θ. Valei-me, Nossa Senhora! Está aí o cosseno do θ. Exatamente. Eu não vou calcular o θ, porque eu não sei. Mas eu vou calcular o cosseno de θ. Quando eu calcular o cosseno de θ, eu substituo no triângulo amarelo. E aí eu termino minha questão. Fica 36 igual a 16 mais 16, menos 2 vezes 16, cosseno de θ. Eu vou calcular o cosseno de θ, então eu vou isolar, vou passar para o outro lado. Então fica 32, cosseno θ. 16 mais 16 é 32, menos 36. 32 cosseno de θ vai ser igual a menos 4. É isso? É. Então, o cosseno de θ vai ser menos 4, dividido por quem? Pelo 32. Simplifica. Então, o cosseno de θ vale quanto? Menos 1/8. Eu encontrei o θ? Não. Eu encontrei quem? O cosseno de θ. Para quê? Para eu substituir na lei dos cossenos. Só que agora do triângulo quê? Amarelo. Então, eu quero que você olhe, fixe os seus olhinhos no triângulo ANC, que é o triângulo amarelo. Na hora que você olha para o triângulo amarelo, aplique a lei dos cossenos. No triângulo amarelo, quem está na frente do ângulo θ é o x. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado, peraí, já travou aqui, vai ficar x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes 4. Olha aqui, ó, cosseno de θ. Preste atenção. Você tem cosseno de θ aqui e você tem um cosseno de θ aqui. Você vai só substituir. Então, x ao quadrado vai ser 4 mais 16, menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Vezes menos 1/8. Ó,
Por falta de atenção, essa semana, um aluno fez isso aqui, ó. Cortou 16 com menos 16. Não pode. Mas, Alexandrino, não são sinais opostos do mesmo lado da igualdade? Você não disse que pode? É, papai. Mas aqui tem um sinal de vezes. Eu não posso cortar. Por quê? Porque aqui está multiplicando um oitavo. Então, não posso, tá? Então, preste atenção para não perder uma questão por besteira. Aí é falta de atenção. Então, continuando, vai ficar x ao quadrado é igual a 20. Menos com esse menos é mais. Aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter 16 e o 16 e o 8 dá para simplificar. 16 por 2, 16 por 8 dá 2, 8 por 8 dá 1. Então ficamos com menos mais 2. Então quem é o x? É a raiz quadrada de 22. E aí você vai ter resposta item E. Quem entrou depois, toda vez que eu termino uma questão, eu vou para o chat. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar ao chat ou pode falar, tá? Não tem problema, não. Estou indo lá no chat para ver se nós temos alguma pergunta. Não temos nenhuma, né? Vamos para a questão de número 26, pessoal. Calma aí. Deixa eu só terminar de copiar. Tranquilo, tranquilo. Ô Esther, eu vou mandar tudo isso assim que eu terminar. Vá lá, Jesus Sacramento, tá? Já são 8h30. Tudo que está escrito do jeito que está aí, eu vou mandar para vocês, tá? É só mandar um WhatsApp para mim, professor, material. Eu tanto mando o material da aula, que é esse que eu estou escrevendo agora, como eu mando a resolução do material todo, tá? Não tem problema. Pode passar. Beleza. Eu disse que ia para qual questão, hein? 26, foi? Agora eu esqueci, deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, pessoal, ó, a 21, a gente não vai perder tempo fazendo, tá? Por quê? Porque tem secante. A gente pode até aproveitar para ver o que é que a gente faz. Mas, ó, aqui tem cotangente, aqui tem secante, aqui tem cossecante, secante, tá? Isso não cai na prova, tá? Me avisaram aqui. Então, a gente não pode fazer essa questão. Mas essa questão a gente consegue fazer, tá? Questão de número 26. Vamos lá. O que é que a gente pode lembrar aqui? Bom, deixa eu lembrar aqui uma coisa bem rápido para vocês. Ó, pessoal, quando for 5 para as 9, alguém tem que me dizer, Alexandrino, 5 para as 9, para eu poder encerrar. Porque eu coloquei erradamente, olha aí no link aí, eu coloquei até 9 ou 9h30. A aula foi de 9 até 9h30, como foi? Até 9h30. Não, esquece por isso. Tá? Dá para a gente passar de 9. Não tem problema não. Quem puder ficar, fica. Quem não puder, não tem problema, tá certo? Bom, o que é que eu quero lembrar para você? É o seguinte, ó. Existe uma tabela que a gente coloca assim, ó, cetáculo. Essa tabela do cetáculo, ela vai acompanhar vocês até no dia que vocês disserem assim, cumpri a minha guerra com os estudos da matemática. Daqui para frente eu não dependo mais. Pronto. Nesse dia, você vai se livrar disso. Mas até lá, você vai ter que ficar. Você coloca assim, ó, 12, 13 e 14. Alexandrino, o que são esses números? Deixa para cá. O que quer dizer esses números? A gente faz assim, ó. Esses números, pessoal, são os quadrantes positivos. Como assim, Alexandre? Não entendi. A palavra seno, ela vai estar representada nessa tabela por CE. CE não, é CE, né? Fala, Jesus. Espera aí.
Pronto, peraí. Eu tenho que... Ixi. Peraí. Pronto. É porque eu tinha que botar um pouquinho para cima. Ó, esse Sé é de seno, tá? É de seno. Pronto. Opa, alguém está entrando. Deixa eu botar aqui para dentro. Esse C é de seno. Esse Tá é de tangente. E esse Có é de cosseno. Então, eu posso dizer que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrantes. Eu posso dizer que aqui não é B não, viu, pessoal? Aqui é um 3. Eu posso dizer que a tangente ela é positiva. Esse 1 quer dizer primeiro quadrante e esse 3 quer dizer terceiro quadrante. E o cosseno, eu posso dizer 14 é porque ele é positivo no primeiro e ele é positivo no quarto. Alexandrino, como é que eu vou saber onde é que ele é negativo? Papai, se você sabe que tem 4 quadrantes, 2 são positivos, quem não está aí é porque é negativo, tá? Você conhece, não, na sua sala de aula, existem o João e o José. Você só sabe quem é o João, por tabela tu não vai saber quem é o José, não? Então, se eu sei que tem 4 quadrantes, 2 são positivos e 2 negativos, então, se eu sei onde é que os bichinhos são positivos, quem não está na tabela quer dizer que são o quê? Negativos, tá? Então, vamos lá. Sabendo-se que seno de x é igual ao meio e que x é um ângulo do primeiro quadrante. Matou a questão. Por que, Alexandrino? Porque o cara disse que está no primeiro quadrante. Meu amigo, no primeiro quadrante, tudo é positivo. O primeiro quadrante, tudo positivo. Tudo positivo quer dizer o quê, Alexandre? Meu irmão, tudo positivo é tudo positivo. O seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Tá? Agora raciocina comigo. O cara te disse que o seno de x é meio. Aí, o Renatinho, que é um cara, né, mais alegre, mais simpático, o Arthur também, que são os professores de matemática 2, eles cantaram a musicazinha, né? Eu não sei cantar a musicazinha, não. Mas você tem aquela tabelinha, né? O seno, o cosseno e a tangente. 30, 45 e 60. Aí como é que os caras fazem lá? Ó, ano passado eles até dançaram, hein? Se eles cantaram e não dançaram, eles estão devendo para vocês. Bota pressão neles para eles dançarem. Ó, você coloca 1, 2, 3. Aqui você coloca 3, 2, 1. Divide tudo por 2 e coloca a raiz no 2 e no 3. E para eu saber a tangente, divide um pelo outro, tá? Qualquer coisa você pede a eles para poder cantar e dançar para vocês aprenderem bem direitinho, tá? Porque são 2 artistas, vocês estão por fora. Então vamos lá. Quando eu digo que seno de x é meio, eu estou dizendo assim, ó. Quando eu digo que seno de x é meio, eu estou dizendo assim, ó. X é um ângulo cujo seno é meio. Quais são os ângulos que estão no primeiro quadrante que eu sou obrigado? 30, 45, 60. Matou a questão.
Então, dessa forma, o x vale quanto? 30 graus. Então, x é 30 graus. Se x é 30 graus, aí eu quero saber quem é o seno de 4x. O seno de 4x vai ser o seno de 4 vezes 30, que vai ser o seno de 120. 120 é suplementar de quem? De 60. Então, o seno de 120, ele tem a ver com o seno de 60, porque eles são suplementares. O cosseno de 100... Deixa eu anotar direitinho. Deixa eu anotar direitinho, que aqui vale a pena eu perder um tempinho aqui com isso, tá? Ó, presta atenção. Como esses ângulos vão dar 120, o seno de 120, você vai fazer uma relação com o seno de 60. O cosseno de 120, você faz uma relação com o cosseno de 60. E a tangente de 120, você faz uma relação com a tangente de 60. Uma relação quer dizer que ou são iguais ou são opostos. Como é que eu sei, Alexandrino? Você vai para o quadrante. 120 está em qual quadrante? No segundo. O seno, ele é positivo no segundo quadrante, então você bota sinal mais. O cosseno, ele é negativo, e a tangente é negativa. Por isso que quando você está resolvendo aquelas questões de lei dos cossenos, o professor substitui o cosseno de 120 por um menos um meio. Esse menos é porque ele está no segundo quadrante. E o 1 meio é por causa do cosseno de 60. Entendeu? Então, é sempre assim, Alexandre, sempre assim, tá? O 120 e o 60, eles são ângulos suplementares. Então, se você prestar atenção, 120 mais o 60, ele é 180. Então, essa relação, ela vai servir para todo e qualquer par de suplemento, tá? De suplementares, perdão. Então, quanto é que vale o seno de 120? Vale o mesmo valor do seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 4x vai ser o cosseno de 4 vezes 30, que vai ser o cosseno de 120, e que você vai ter o valor de quanto? Menos 1 sobre 2. O que foi que ele pediu? Ele pediu o seno, terminando, ele pediu o seno de 4x menos o cosseno de 4x. Então, vamos lá. Quem é o seno de 4x? Raiz de 3 sobre 2. Me fiscalizem. Menos. E o cosseno? Menos meio. Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre 2. Qual é o item que tem aí? A. Item C. Item C. Olha o sinal, ó. Raiz de 3 mais 1. Esse sinal aqui, ó, com esse, formou esse. Porque menos com menos fica mais. Beleza? Vamos lá para o chat para saber se tem alguma pergunta. Bom, Davi, o Davi está perguntando assim, ó, por que o cosseno de 120 ele é negativo, né? Davi, eu não sei se eu vou conseguir lhe explicar, mas é mais ou menos assim, ó. Quando você tem um ciclo trigonométrico, eu vou fazer uma coisa bem feia, tá? Esse eixo aqui é o cosseno, 120 graus, para não perder tempo, tá? 120 graus, Davi, ele é um ângulo obtuso. E esse aqui vai ser o eixo dos senos. Eu não sei se o professor já chegou até aí. Esse vai ter um valor aqui, que é o seno de 120. E ele vai ter uma coordenada aqui, que vai ser o cosseno de 120. Só que aqui não é a origem. Para a direita você tem números positivos, para a esquerda vai ser negativo. Como esse cosseno de 120 está no segundo quadrante, ele está do lado esquerdo da origem do plano cartesiano.
Estando na origem do plano cartesiano, à esquerda, ele vai ser negativo. Por isso que o cosseno de 120 é negativo. Deu certo aí, Davi? Deu para entender aí alguma coisa? Estou olhando aqui no chat, tá? Beleza. Beleza. Deixa eu ver aqui. Vão olhando aí a questão, tá? Vão olhando aí essa questão. Eu vou resolver a 25. Eu vou mandar tudo para vocês, tá? A questão 25 é assim, ó. Em um terreno triangular, não, em um terreno não, um triângulo regular, desculpa, um terreno triangular possui dois lados com medidas 16 e 12 metros, que formam entre si um ângulo de 60 graus. Ele pergunta qual a área do terreno. Bom, seguinte. Quando nós estamos falando de área de um triângulo, a fórmula que vem na nossa cabeça é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Claro que tem outras fórmulas para você determinar a área, mas a primeira, de forma imediata, é essa. Só que tem um detalhe, e aí muitas vezes a gente esquece. Quando eu estou trabalhando com base e altura, eu estou trabalhando com um ângulo de 90 graus. Eu sou obrigado, Alexandre? Você é obrigado. Eu tenho. Ah, tá certo. Ele explicou na sala, o Davi falou aqui. Eu tenho que entender, obrigatoriamente, que quando eu chamo base e altura, formam entre 90 graus. Então, vamos supor, o cara tem aqui um triângulo. Se eu disser que isso aqui é base, a altura tem que partir de lá. Formou 90 graus. Ah, Alexandre, mas o meu professor, às vezes, ele não faz assim. Ele bota a altura aqui, não tem problema. Isso aqui vai ser a base. Aí isso aqui vai ser a altura. Por quê? Porque base e altura estão formando quantos graus? 90, tá? Então, toda vez que eu tiver, eu tenho que lembrar que base e altura tem que formar 90 graus. Então, pensa comigo aqui. Pensa comigo. O cara está te dando um triângulo. De que jeito? Não sei. Tem a mínima ideia. Está aqui o triângulo. Eu vou dizer que o ângulo de 60 graus é esse. Alexandrino, por que você colocou o ângulo de 60 graus aí? Porque eu quis. Eu poderia ter colocado o ângulo de 60 graus aqui. Eu poderia ter colocado aqui. Mas eu quis colocar ali. Opção. Beleza. Aí ele fala o quê? Ele fala que uma medida é 16. Eu vou dizer que isso aqui aparentemente, isso aqui é o maior, né? Então vou dizer que isso aqui é 16. E o outro é 12. Alexandrino, por quê? Porque no enunciado da questão, ele fala que formam entre si um ângulo de 60 graus. Eu quero a área. Então, se eu quero a área, o que é que acontece? Eu posso, na tranquilidade, chamar esse cara de base e a altura vai ser um segmento que sai dali e forma 90 graus. Então, isso aqui. Se estivesse chovendo, olha, zoada. Então, isso aqui vai ser a altura, ó. Certo? Isso é a altura. Sim, bonitão. Mas eu não sei. Ah, isso aí mesmo não. Mas, cara, esse triângulo não é retângulo? É. Então, olhe para esse triângulo creme. Esse triângulo creme, ele é um triângulo retângulo. E você sabe
que num triângulo retângulo tem cateto e tem hipotenusa. E tem cateto oposto, dependendo de quem seja o ângulo. E tem cateto adjacente, dependendo de quem seja o ângulo. A hipotenusa, meu irmão, a hipotenusa ela não muda. Por quê? Porque todo triângulo retângulo só tem um ângulo reto. Então, como só tem um ângulo reto, só vai ter uma hipotenusa. É a bichinha que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, aqui está a hipotenusa. Ó. Isso aqui é a hipotenusa. Então, você tem o 12 como sendo hipotenusa. E na frente do ângulo de 60 graus, você tem o cateto oposto. Isso cai na prova. Razões trigonométricas. Isso cai na prova. Tá? Então, vamos lembrar, seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembrando que eu também posso dizer que a tangente é o seno sobre o cosseno. Perfeito? Então, olha só. Eu vou calcular o seno de 60. Eu vou colocar aqui só para você se situar, ó, triângulo A, BC, e eu vou chamar esse cara aqui de D. Então, o triângulo que eu quero que você olhe é o triângulo ABD. Quando você olha para o triângulo ABT, aplique o seno. Então, o seno de 60 graus é o cateto oposto, dividido por quem? Por 12. Quem é o valor numérico do seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a H sobre 12. Vai embora. 12 por 2. Isso aqui é 6. E aí, o que é que acontece? Passa lá. Como alguns professores chamam, né? Cruz credo. Então, você vai ter H vezes 1, H, 6 raiz de 3. O que é isso? Isso é a altura. Agora, eu vou calcular a área. Então, 2. A área, a gente sabe que é base, vezes altura, dividido por 2. Então, quem vai ser a área? Vai ser. Quem é a base? 16. Olha a conta aí, pessoal. E a altura? 6 raiz de 3, dividido por 2. Quanto é que dá esse valor? Uma hora dessa aqui eu já estou... As lombrigas grandes estão comendo as lombrigas pequenas. Quanto é que dá essa conta aí? Me ajuda? 16 vezes 3, né? Dá quanto? 48. Então aqui você vai ter... É 8 vezes 6. É 8 vezes 6. 8 vezes 6, né? Dá 48 raiz de 3 metros quadrados. E aí você vai ter resposta certa, item E. Copia que eu vou pegar uma outra questão que fala sobre PA, tá? Vão copiando aí, vão prestar atenção. Eu vou pegar uma outra questãozinha que fala sobre PA. Aqui que o pessoal... Eu vou pegar a questão de número 5. Vamos lá para a questão 5. Questão de número 5. Questão de número 5. Tá aqui. Espera um pouco. Aí volta para lá, é? Eu não entendi por que a base do triângulo era 16 se a gente só usou um dos dois. Certo. Deixa eu só voltar para lá. Qual era o nome da questão, hein? Não sei. Alguém... Pera, a anterior? Era 25. 20... Pronto. É o Davi, é? Uhum. Davi, pensa o seguinte. Os dois lados que eu conheço, os dois lados... Aqui, tá aqui o triângulo, tá? Eu vou desenhar o triângulo do jeito normal. Os dois lados que eu conheço, um é 16 e o outro é 12.
eu posso colocar o 16 aqui e o 12 aqui, perfeito? E eu posso dizer que esse aqui é a base. Aí, onde é que vai ter a altura? Sai lá de cima e forma 90 graus. O ângulo de 60 graus, eu sou obrigado a colocar ele aqui. Por quê? Porque o ângulo de 60 graus é formado pelo 12 e pelo 16. Porque a questão deixa claro que o 60 graus é formado pelo 16 e o 12. Então, nesse caso, quando eu aplicar o seno de 60, vai ser H sobre 16. Aí a altura vai ser outro valor diferente daquele. Por quê? Porque a base foi diferente. Ah, eu posso mudar? Claro. Se eu colocar esse triângulo aqui, e se eu disser, rapaz, eu quero colocar o ângulo de 60 graus aqui, tudo bem. Mas eu quero dizer que aqui é 12, isso aqui é 16. Tudo bem, não tem problema. Cadê a altura? Desce, formou 90 graus. Aqui é a base. Aí eu vou aplicar o quê? O seno de 60. Quem vai ser o seno de 60? Vai ser a altura sobre 12. Não tem problema. Ah, então quer dizer que eu posso colocar o 12 aqui, o 16 aqui e dizer que aqui é 60? Não, não posso. Porque se eu colocar o 60 graus aqui, quem vai formar esse ângulo de 60 é esse lado e esse lado. E a questão diz que quem forma o ângulo de 60 é o 12 e o 16. Eu posso mudar quem é base e altura. Não tem problema, tá? Eu só não posso mudar a localização do ângulo que é formado pelo 12 e pelo 16. Deu uma melhorada aí, Davi? Mais ou menos. Eu ainda não entendi por que o 12 ele pode ser considerado a hipotenusa se a gente está fazendo o triângulo menor. Aí não ia ter que ser o 16. Peraí, eu vou apagar, vamos por partes. Era esse triângulo aqui que tu estava se referindo, que eu apaguei? É. Pronto, então vamos lá. Então eu vou deixar só ele, tá? Vou deixar só ele. Qualquer coisa a gente faz outro desenho. Porque razão trigonométrica, você não pode sair da aula de hoje com dúvida. A exceção foi que eu fiz. Eu coloquei um triângulo. Aqui ele. É a 24 ou é a 25 isso? Não, é a 25. É a 25. É porque, como a 25 ela está toda feita, eu não quero apagar, entendeu? Mas é a 25, tá? Ok. Vamos lá, Davi, primeira coisa. Vamos trabalhar nós dois juntos aqui. Eu tenho 3 lados. O AB, o BC e o CA. Tá? Eu estou dizendo que aqui é 60 graus. Esse triângulo ABC, ele não é um triângulo retângulo. Ele não é. Ele é um triângulo que eu não sei qual é a classificação. Mas eu estou dizendo que AC vale 12 e BC vale 16. Alexandre, por que você está dizendo isso? Porque eu quis. Eu poderia ter trocado. Eu poderia ter colocado no lugar do 12 o 16, no lugar do 16 o 12. Tranquilo, Davi? Até aí, tranquilo? Uhum. Beleza. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? A área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. O que é que eu sei? Que, obrigatoriamente, o que eu chamar de altura e base, entre si tem 90 graus. Davi, esse triângulo ABC, ele tem ângulo de 90 graus do jeito que está aí? Não. Não, não tem. Então não tem base e não tem altura. Mas, se eu disser para você que o 16 é base, então, obrigatoriamente, a altura vai sair daqui. Por que vai sair do A, Alexandrino? Porque a altura tem que formar 90 graus com a base. Se eu estou dizendo que a base é 16, então aqui você vai ter altura. Tranquilo até aí, Davi? Uhum. Agora eu quero que você olhe para o triângulo amarelo.
Esse triângulo amarelo, eu posso dizer que ele é um triângulo retângulo? Pode. Posso. Então, se ele é um triângulo retângulo, eu tenho catetos e eu tenho hipotenusa. Nesse triângulo amarelo, aqui vai estar a hipotenusa. E quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. Esse 16, para o triângulo amarelo, ele não quer dizer nada. O 16, ele só quer dizer alguma coisa para o triângulo ABC. Então, quando eu aplicar o seno, não é do triângulo grande, é do triângulo amarelo. Vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 60 vai ser o H sobre 12. O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. O H vai ser, pronto. Aí eu encontro o valor do H. Como a base eu considerei como sendo 16, a altura vai ser 12 raiz de 6 raiz de 3. Quanto que deu a altura? A altura, deixa eu ajeitar aqui as contas direitinho. A altura está bem aqui no canto. Ó, H sobre 12. Aí eu simplifico aqui por 2 fica 1, por 2 fica 6. Multiplica. A altura vai ser quanto? 6 raiz de 3. Mas é 6 raiz de 3 porque eu considerei o 16 como sendo a base. Se eu considerar o 12 como sendo a base, aí a altura vai dar outro valor. Certo? Deixa eu ver como foi que... eu considerei o 16. Então, tem que dar o mesmo valor, né? Mas se eu considerasse a base como sendo o 12, aí a altura aqui seria diferente. Tio, Seria... Oi? a minha dúvida era aquela ali que tu acabou de falar, que tu botou 16 no coisa final. Porque o quê? A minha dúvida na área é... Não, volta para 25. Não precisa mudar nada, é só para mostrar. Ali, área igual a 16 vezes 6 raiz de 3 sobre 2. Certo. Por que área igual a base vezes a altura dividido por 2? Por que a base foi considerada... Ah, não, tá, desculpa, entendi. Beleza? Uhum, Tranquilo? sim. Show de bola. Não tem problema não, tem que perguntar mesmo, acho. Tem que perguntar. Amanhã vai fazer prova. Um negócio desse, não estou dizendo que vai cair na prova, a questão em si. Não o intuito da aula não é isso. O intuito da aula é tirar dúvidas. O que é o cosseno, o que é o seno, o que é, entendeu? É esse o propósito da aula. Vamos para a questão 5, foi que eu disse? Foi? Foi, está aqui, questão 5. Vamos lá. Uma confeiteira pretende divulgar em um sítio da internet os doces que produz, mas só fará isso se acreditar que o número de acessos por semana compensará seu gasto com a divulgação. Por isso, pediu que lhe enviassem dados sobre o número de acesso ao sítio das últimas 5 semanas que recebeu o gráfico a seguir. Então, eu tenho um gráfico. Na primeira semana, 152, depois 154, depois 156, depois 158, depois 160. Me chamou a atenção uma coisa. O que foi que me chamou a atenção? Que daqui para cá, eu somei 2. Daqui para cá, eu somei 2. Daqui para cá, eu somei 2. E daqui para cá, eu somei 2. Então, se nada disser diferente, eu sei que esses números vão estar em quê? Em PA. Continuando. A confeiteira acredita que, se o número de acessos mantiver o mesmo crescimento, morreu. Morreu, agora sacramentou. Mantiver o mesmo crescimento. Se até a 5ª semana, de uma semana para outra, cresceu 2, e eu vou manter o crescimento, significa dizer que eu vou somar 2 cada semana. E ele disse, para as próximas 5 semanas. Ou seja, a 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Então, até a 10ª, eu vou observar a soma de 2 em 2. Ao final desse período
valerá a pena investir na divulgação. Ou seja, tudo bem. O número de acessos que a confeiteira acredita ser suficiente para a divulgação no sítio valha a pena. Ou seja, ela está perguntando se na 10ª semana vale a pena, qual foi o número que ela achou que disse, não, agora valeu a pena. Por exemplo, na 5ª semana, eu tive 160 acessos. Ela disse, não valeu a pena. Aí, na 6ª semana, foi 162. Aí ela vai dizer, também não valeu a pena. Então, ela vai somando, e diz que nas 5ª semana após a 5ª semana após a 5ª é a 10ª. Valeu a pena. Ah, Alexandrino, que questão besta. É só eu sair somando de 2 em 2. Exatamente. Mas vamos supor o seguinte. Alexandrino, 160, 162, 170. É a resposta. Mas imagina o seguinte, e se eu tivesse colocado a 1000ª, 100ª, 54ª, tu ia ficar somando de 2 em 2? Não. Então, o que é que a gente faz? Aí a gente coloca a lembrança, que é a relação do termo geral. Então, essa questão, ela vai te lembrar que existe uma fórmula que a gente determina um termo em função do primeiro e da razão, que a gente chama de termo geral, onde o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, isso aqui é o termo geral. Então, se eu tenho 5 e ainda vai ser mais 5, então eu quero o quê? O 10º termo. Então, coloco dados. Eu quero o A10. O N é quanto? 10. Quem é o primeiro termo? 152. E quem é a razão? 2. Então, eu vou colocar a forma do termo geral. A N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A N substitui. Vai ficar como? Vai ficar a 10. Aqui é só ter paciência. Deixa de aperreio. Na hora da prova, Alexandre, mas o professor... Aí você faz do jeito que o professor ensinou. Porque do jeito que ele ensinou, ele praticou. Não adianta você dizer os atalhos. Porque o teu professor pode ter dito um atalho que o outro professor não disse. Aí o que é que eu faço? Ah, Alexandre, meu professor disse que a 5 mais 5R resolveria isso bem rápido. Beleza, mas talvez o professor do outro não dissesse. O que é que todos os professores falaram? A termo geral. Então, hoje, não é para colocar dúvida na cabeça de vocês. Pelo contrário, hoje é para lembrar coisas. Tá? Não é nem para ensinar, é para lembrar coisas. Tá? Por isso que eu estou falando muito. Então, quem vai ser o A10? Vai ser o A1, que é 152, mais 9, o que é 10 menos 1, e a razão é 2. Então, o A10 vai ser igual a 152 mais 18. Então, você vai ter que o A10 vai ser quanto? 170. E aí, nós vamos para o item B de bola. Tranquilo? Deixa eu ver aqui mais. Oi, pode falar. Na, na 25, como é que o senhor fez para descobrir os ângulos mesmo? Na 25. Vou voltar de novo para lá. Na 25, 25, aqui. Como eu fiz o quê? Ela falou que como tu fez pra descobrir os ângulos. Pronto, para descobrir aquele 60 ali. Isso. Ah, não, aqui, ó. Ó,
Peraí. Ele disse, ó, que 12 e o 16 formam o ângulo de 60. Certo? Certo, calma, é em outro lugar. Ah, não, nesse lugar é porque eu quis. Não tem um motivo específico por que é aquele ali, não. Eu poderia ter colocado do outro lado. Eu poderia, Esther, ter feito assim, ó, o triângulo, e eu poderia ter colocado aqui. Aí eu poderia colocar 12, 16. Ou então eu poderia trocar. Aqui seria o 16 e aqui seria o 12. Eu só não poderia colocar aqui, porque esse Obrigada. lado... Deu certo? Deu, obrigada. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Vamos só ver aqui. Espera aí, deixa eu ver aqui mais uma questão, onde eu consiga aproveitar alguma coisa da trigonometria, tá? Porque aqui nós fizemos poucas questões de trigonometria. Só um minutinho. Pessoal, eu vou modificar essa questão 21, tá? Como a gente não vai trabalhar com a razão, as razões diversas, porque não vai cair na prova, nós vamos fazer o seguinte. Vamos cortar isso aqui, e eu quero saber só o valor da tangente, eu quero saber o valor do cosseno. Pronto, tá? Eu só quero saber o valor do cosseno e da tangente. Perfeito? Então, vamos lá. Dado que seno de θ é 1/5, qual o valor da tangente e do cosseno de θ? Tem duas maneiras de você resolver essa questão. Quando você faz pela relação fundamental da trigonometria, que eu acredito que os meninos viram essa relação, tá? Ou então você faz pelo triângulo. Aí, pelo triângulo é mais fácil, porque é quase unânime a ideia do triângulo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos considerar esse ângulo aqui, θ. Alexandrino, por que você está chamando esse ângulo de θ? Porque eu quis. Eu poderia ter colocado o ângulo θ aqui, não teria problema. Mas eu optei colocar esse ângulo θ aqui. E por que você colocou um triângulo retângulo? Porque só faz sentido eu falar de seno, cosseno e tangente se eu tiver um triângulo retângulo. Não faz sentido eu falar de seno, cosseno e tangente utilizando os conceitos de cateto oposto, cateto adjacente, não faz sentido se ele não for um triângulo retângulo, tá? Então, se eu disse para você que o seno de θ é 1/5, na hora que eu particularizo isso para o triângulo retângulo, eu vou colocar isso aqui, o cateto oposto, e aqui vai ser a hipotenusa. Então, quem vai ser o seno de θ? Cateto oposto, hipotenusa. Aí, ó, esse lado aqui, se eu aplicar Pitágoras, acabou-se. Eu consigo determinar. Então, eu vou chamar de Y. Então, vamos lá. Primeira coisa. Alexandre, por que você está fazendo isso? Vou lhe mostrar. Ó, 5 ao quadrado vai ser igual a 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Fica 25 menos 1 igual a y2. Então, vai ter 24 igual a y2. Então, y vai ser a raiz quadrada de 24. Tem exata não, Alexandre? Não tem. O que é que a gente faz? Fatora. Ixi, eu nem lembro. Vamos lá, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1.
Como é uma raiz quadrada, o índice é 2. Então, eu vou juntar de 2 em 2, né? Os pares. Então, aqui eu vou ter 2 ao quadrado, e aqui vai ser 2 vezes 3. Não tem mais que colocar nem 2 ao quadrado e nem 3 ao quadrado. Então, o y vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Aí, quando você tem produto e tem um número que está elevado a um expoente, que é igual ao índice, você pode colocar esse número para fora. Coloquei. Então, quem vai ser o y? Vai ser 2 raiz de 6. É a forma fatorada, né, da raiz. Não tem raiz exata, mas a gente fatorou. Beleza. Agora, o que é que a gente faz? 2. Eu quero a tangente. Como é que eu calculo a tangente num triângulo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de θ vai ser o cateto oposto é 1 e o cateto adjacente é o y. Mas quem é o y? 2 raiz de 6. Aí o que é que eu faço normalmente? Eu vou racionalizar. Eu vou multiplicar o raiz de 6. Então, a tangente de θ vai ser raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. 6 vezes 2, 12. Está aqui a tangente. Foi uma das coisas que eu pedi. E a outra coisa que eu pedi, que eu estou inventando, né? Claro, porque a questão não era essa. É o cosseno. O cosseno de θ é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Na hora que eu jogo aqui, ó, cosseno de θ vai ser cateto adjacente ao y, que é 2 raiz de 6, sobre a hipotenusa, que é 5. Se eu não tiver errado nenhuma conta, é porque está tudo certo. Tranquilo? Beleza? Pessoal, nós vamos parando por aqui. Nós começamos, de fato, era 7h39, alguma coisa do tipo, tá? Quanto foi que deu a tangente? Não entendi. Quanto foi que deu a tangente? A tangente deu raiz de 6 sobre 12. Como? Professor, Oi. posso tirar uma dúvida? Claro. Não é sobre nenhuma questão que tem na revisão, mas caiu no TD de Matemática 1, né, do Renato, que era sobre identificação de uma PA. Ele colocava várias sequências e ele pedia para identificar qual que era uma PA, e eu não consegui entender. Peraí, só um minutinho. Eu tenho outra pergunta depois. Só ver aqui uma coisa. Eu também. Ó, presta atenção. Isso é uma sequência numérica. O primeiro passo para ser PA. Isso é uma sequência numérica. Agora, só vai ser uma sequência numérica chamada de PA se eu tiver uma constante chamada de razão, que a gente usa a letra R, que é o número que a gente vai somando. Então, por exemplo, 2 mais 5, 7, mais 5, 12, mais 5, 17, mais 5, 22. Então, isso aqui é uma PA. De razão quanto? De razão 5. Como é que eu calculo uma razão? Eu vou pegar qualquer termo e vou diminuir do seu anterior. Esse número é o índice e isso aqui é o índice. Quando eu coloco assim, ó, n-1, eu estou falando que é o anterior. Por isso que o professor define maior ou igual a 2. Por quê? Porque eu só consigo calcular a razão fazendo o segundo, quem é o anterior? O primeiro. Ou então, se eu pegar o terceiro, quem é o anterior? O segundo. Se eu pegar o sétimo, quem é o anterior?
é o sexto. Então, sempre a razão vai ser um termo a partir do segundo menos o seu anterior. Isso aqui vai ser tudo igual. Isso caracteriza uma PA. Perfeito? Acho que foi a Natália que falou. Deu certo, Sim, Natália? eu entendi. Agora, se for uma sequência constante, assim, seria Pronto. também uma PA? É uma PA. Por quê? Porque 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. Ou seja, é uma PA constante e a razão é 0. Não tem problema. Toda sequência que tem números iguais, nós chamamos de PA constante. Entendi, obrigada. Nada. Fala, Esther. É quando tem, tipo, aquela coisa de tipo uma pirâmide. Tipo a pirâmide. É que eu tô procurando a questão, mas não tô achando. Acho que mostrou aqui, é porque eu não tava, eu cheguei atrasado. Então, peraí. Uma pirâmide, então, peraí. Que Só um vai minutinho. aumentando, na primeira tem uma bolinha, na segunda Essa tem aqui, duas. É tipo isso. pronto, tá aqui, ela é resolvida bem aqui, ó. Não é isso? Sim, mas. É. O senhor vai mandar depois? Vai, né? Vou mandar, vou mandar. Quando eu encerrar aqui, eu vou baixar o PDF e mando. Agora, eu não tenho. Ai, eu tenho. Eu estou no grupo do Klinger, né? O Klinger me botou. Eu mando para lá, certo? Se alguém não tem o meu contato, eu não tenho o seu contato e não está no grupo do Klinger, tem que mandar um WhatsApp para mim, para eu poder mandar, certo? Tinha uma outra pessoa, era um rapaz, que ia falar alguma coisa, eu não sei quem era. É o Davi? Uhum. Fala, Davi. É mais para pedir uma questão do livro que eu tenho muita dúvida, mas a frase é bem curtinha. Diz aí, se for rápido, A soma porque, de, a soma de todos os números naturais pares de 3 algarismos. ó, números naturais pares de quantos algarismos? 3. De 3 algarismos, digamos. Começamos do 100, né? Uhum. 101, né? E vamos até qual número? 999, perfeito? Número, não, é par. Não, normal, né? Ah, Normal. Só sim. que ele está pedindo o quê? Ele está pedindo uma de número par. Então, vamos lá, 100. Aí o próximo, 102. Aí, quem é o último número par de 3 algarismos? 998. 998, pronto. Isso aqui vai ser o primeiro termo. Isso aqui vai ser o último termo. Como é que eu calculo a soma? Primeiro mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. No lugar do A1, eu coloco 100. No lugar do AN, eu coloco 998. E como é que eu vou descobrir o valor do N? Aí eu vou para o termo geral. Sem truque, sem segredo. Quem é o AN? 998. Quem é o primeiro? 100. Quem é o N? Não sei. E quem é a razão? 2. Porque os números pares vão de 2 em 2. Alexandrino, e se fosse número ímpar? Do mesmo jeito. 3, 5, 7. A razão de números consecutivos formados somente por pares, ou então formados somente por ímpares, você vai ter uma razão 2. Então, Davi, tu vai fazer as contas assim, ó. Se tu resolveres isso aqui, tu vai encontrar o N. Vai pegar esse N e vai jogar aqui. O A1 tu tem, o AN tu tem, e o N tu vai descobrir a partir dessa conta. Beleza? Beleza. E serve a mesmo também se fossem os números naturais ímpares. Mesma coisa. Só que no caso, o A1 não seria 100, né? O A1 seria 101. E o último seria o 999. Mesma sequência. A1, AN, aí você estava faltando o N. Aí você vem para cá, descobre o N e volta. Mesma coisa. Ok.
Perfeito? Beleza? Alexandrina, Oi, tenho outra dúvida. quem Seria é? exatamente a última questão. É porque no livro tem uma questão que diz que o item A pede assim: calcule a soma dos números inteiros positivos menores que 112 e não divisíveis por 4. Como é que eu faço essa questão? Ó, você vai fazer assim. Números o quê, hein? Tu falou aí? Calcule a soma dos números inteiros positivos menores que Inteiros positivos. 112. Só um minutinho. Inteiros positivos. Então, vai do 1 até qual? Menor do que quem? Menor que 112. Então vai até 111, né? Pronto. Que não são divisores de... 4. Pronto. Vamos lá. Esté, quem está aqui dentro? Estão aí dentro os números que são divisores e os números que não são divisores de 4. Concorda comigo? Sim. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou somar todos. Eu vou somar todos. Vamos supor que a soma deu 1.000, tá? Estou supondo. Tranquilo? O que é essa soma? É eu fazer 1, 2, 3, somando até 111. Vamos supor que essa soma deu 1.000. Até aí, tranquilo? Sim. A soma de todos será a soma dos que são divisíveis de 4, mais os que não são divisíveis por 4. Por exemplo, me dê uma sequência de números que não é divisível por 4. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Não é uma PA. E eu não posso somar uma coisa que não é uma PA. Então, eu não posso somar esses números. Então, essa soma que eu estou colocando aqui, eu não sei calcular. Mas eu sei calcular a soma de todos e sei calcular os múltiplos de 4. Quem são os múltiplos de 4? 4, 8, 12. Aí eu subtraio, né? Exatamente. Aí eu tenho Tranquilo? outra pergunta nessa mesma questão. Eita, eu tenho que encerrar, porque senão eu vou perder a gravação. Está faltando 1 minuto. Ah, então deixa. Vai, Natália, rapidinho, Natália. Se fosse, por exemplo, os múltiplos de 7. Mesmo jeito. Ah, Quem são, né? Os múltiplos de 7? 7, 14, 21, até não sei quanto. Sei lá, me deu um múltiplo de 7 aí. 729 é múltiplo de 7, né? 729? Acho que é. sim. Pronto. Primeiro termo, último termo, você ia calcular o número de termos e jogar na fórmula. Mesma coisa. Quando eu diz assim, ó, múltiplos de 7, a razão é 7. Por quê? Porque é 7, 14, 21. Quando eu somo, aqui eu estou somando quanto? Múltiplos de 9. 9 mais 9, 18. Mais 9, 27. Razão, 9. Beleza? Tá certo. Tranquilo? Então pronto, pessoal. É, última Foi, coisa, bem rápida. A soma de todos ele vai dizer na questão, né? de todos o quê? De todos, dessa coisa de todas as coisas dos 4. Não, você calcula. E como é que calcula?